Fala pessoal, tudo bom com vocês? Mais um programa Planejamento Previdenciário e o tema de hoje é um tema importantíssimo, né? A gente vai falar aí sobre o pente fino do INSS, né? A medida provisória 871 que trouxe aí um pente fino, né? Fazer um balanço dos benefícios do INSS para principalmente combater fraudes com o objetivo aí de economizar uma verba muito grande na União. A gente vai falar sobre esse tema com o Dr. Fábio novamente aqui com a gente, tá? A gente colocou aqui os contatos dele para quem tiver alguma eventual dúvida, que conheça algum parente que recebe algum tipo de benefício dos que a gente vai falar aqui, poder entrar em contato com o Dr. Fábio. Muito obrigado pela presença. Agradeço a todos aqui pela oportunidade de participar mais uma vez do programa. E como vocês estão vendo aí, a gente vai falar um pouquinho sobre o pente fino, né, que saiu bastante aí nos noticiários. Na realidade, foi algo que a mídia cobriu bastante, porque a gente já tinha tido um pente fino em 2017. Na verdade, foram 3 pentes, estão sendo o terceiro pente fino, mas já houveram 2 pentes finos, e a União, né, vamos dizer assim, todos os órgãos, teve uma economia bastante considerável com relação ao combate às fraudes e benefícios que estavam com erros, irregularidades e perícias equivocadas, gente recebendo indevidamente pelo INSS. Então esse pente fino tem um condão de fazer com que haja uma economia e ao mesmo tempo a lisura e a legalidade dos benefícios sejam pagos às pessoas que realmente precisam daquele benefício previdenciário. Então, desde o governo Michel Temer, né, a gente já tinha observado alguns pentes finos, teve o pente fino de benefícios por incapacidade, e agora, com a MP 871, esse vai ser o maior pente fino. Né? Serão 3 milhões de benefícios que vão ser reanalisados em busca de fraudes, né? Inclusive, a MP 871 ela foi convertida agora na lei, né, 13.846, e os créditos suplementares, né, que estavam pendentes para começar justamente esse pente fino, eles foram liberados pelo Congresso Nacional e agora, de fato, as pessoas vão começar a ser chamadas dentro desse pente fino já da MP 871. Esse pente fino agora, o 3 que a gente está chamando, ele tem um objetivo de economizar mais, mas vai incluir todos os benefícios que estão irregulares. Ou seja, a aposentadoria por tempo de contribuição, não só o LOAS, a aposentadoria por idade, qualquer tipo de benefício que tiver em situação irregular. E às vezes também eu estava conversando com alguns amigos do meu meio jurídico previdenciário e a gente percebe também que estão incluídos nesses 3 milhões de revisões que já estão no sistema do INSS, que o CPF que tiver errado vai estar incluso nesses 3 milhões. Não é só irregularidades. Então, qualquer indício, o sistema do governo vai acusar e vai tentar regularizar. Quem não tem condição de regularizar e que foi irregular mesmo por fraude, o benefício vai ser suspenso inicialmente e depois ele vai ser cessado. E perde o benefício e talvez até pode responder um processo penal, criminal, se caso realmente constate-se que há má-fé pela irregularidade. Então, quanto aos benefícios por incapacidade na MP 871, a gente vai ter chamados aí para as perícias várias pessoas que estão recebendo auxílios-doenças e aposentadorias por invalidez, né? Começando aí por pessoas que não passaram por perícias anteriores, né, nos outros pentes finos, e pessoas também que não passaram por nenhum tipo de perícia nos últimos 6 meses, né? E aí vão ficar isentas de passar pela MP 871, por esse novo pente fino, algumas categorias, não é, doutor? Pode falar para a gente? Bom, essa é, como a gente havia falado agora há pouco, as pessoas que estão aposentadas por invalidez de 55 a 59 tenham ficado 15 anos tenham recebido há 15 anos, vão ficar isentos inicialmente do pente fino. E também os maiores de 60 anos, esses vão ficar isentos em decorrência que estava na emenda, na MP 871/19, mas o Congresso retirou e deixou na lei sem essa parte aí, na lei 13.846/19. Então foi por isso que esse pessoal que está com aposentadoria e nessa faixa de idade
serão isentos do pente fino atual, o número 3, que a gente chama popularmente. Inclusive, essa pessoa que tem mais de 55 anos e que está aposentada por invalidez, ela não precisa ter ficado 15 anos aposentada por invalidez. Ela pode ter passado aí 15 anos em benefício por incapacidade, ou seja, isso incluiria também o auxílio-doença. Sim. Né? E existe também uma última classe de pessoas que ficaram isentas do novo pente fino, que são as pessoas portadoras de HIV. Também há essa previsão desde a edição da MP originalmente. Essa situação aí é importante destacar pelo fato que não só pela doença, mas pelo estigma da doença. Então, como havia muito estigma no ambiente laboral de trabalho, eles acharam por bem também compensar e não fazer o pente fino para esse tipo de situação. Até pela impossibilidade de reabilitar uma pessoa nessas condições no mercado de trabalho. Exatamente, porque há uma discriminação equivocada, inclusive, do meio social, do ambiente de trabalho, para discriminar essas pessoas, e essas pessoas têm muito problema psíquico com relação a esse tema. Então, muitas pessoas vão acabar tendo benefícios cortados pelo MP 871, mas quem gostou mais dessa medida provisória foram os servidores do INSS, né, que vão ter aí alguns bônus muito favoráveis ao analisar novos benefícios. Né, serão muitos benefícios com o objetivo de economizar o dinheiro da União. O governo ele estipulou essa meta aí para os peritos, né, e estipulou alguns adicionais por processo julgado. Né? Não só o perito, porque inicialmente foi feita essa medida provisória, foi feita até por portaria, para poder o perito fazer uma perícia, além da que ele faz normal, para poder fazer os pente finos. E o governo, por bem, achou interessante pagar esse bônus para que ele tire da fila, vamos dizer assim, as pessoas que caíram no pente finos. Hoje, também os servidores aderiram a esse programa, e os peritos vão ganhar R$ 62 aproximadamente, e os funcionários da autarquia do INSS também vão receber pelos processos que eles fizerem a mais, que foi encontrado fraudes, etc., nesses 3 milhões de benefícios. Aí eles também vão receber um bônus, fora o seu salário normal, eles vão receber esse bônus para poder incentivar e essa fila diminuir para poder ser concedido ou não, e as irregularidades dos benefícios. Então o perito médico ele vai ganhar um bônus por perícia feita, e o servidor também vai ganhar o processo analisado. Então, pessoal, a gente ainda tem algumas considerações para fazer sobre a MP 871, né? São realmente muitos assuntos, e a gente vai voltar aí no próximo bloco com mais detalhes sobre o pente fino do INSS. Então fique ligado e já voltamos. Fala pessoal, de volta com o programa Planejamento Previdenciário. Estamos falando aí sobre a MP 871, recentemente convertida em lei, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que vai mudar para os servidores públicos da União. Então, se você é servidor público da União, para você levar um tempo para o INSS, você precisaria emitir uma CTC, né? E aí tem umas novas regras que a MP vai trazer em relação a essa CTC, que vão restringir algumas das portabilidades, assim. Exatamente. Ou seja, o que vai acontecer agora é que antes poderia fazer a portabilidade de tempo de contribuição tanto para o regime próprio como o regime geral. Para aqueles que não conhecem, regime geral é o INSS, e regime próprio é as pessoas que são concursadas, estatutárias, etc. Então, havia essa liberdade de fazer a portabilidade do tempo de contribuição e se aposentar num regime, no outro, dependendo da situação.
que fosse melhor para o segurado, para o servidor. Mas, agora, com o advento da lei a 13.846/19, o que é que ocorre? Não é mais permitido emitir CTC. Você, por exemplo, vai no Hospital das Clínicas pedir uma certidão de tempo de contribuição. O que é que acontece? Para você pedir, você tem que pedir a exoneração do cargo, segundo a lei, que é uma lei federal, inclusive, que está em vigor. Você tem que pedir exoneração daquele cargo para emitir aquela CTC, certidão de tempo de contribuição. Então, que antes poderia trabalhar e pedir o tempo para levar como portabilidade. Antes a pessoa poderia pedir a CTC e permanecer no trabalho. Poderia. Agora a mudança é que a pessoa ela não pode requerer a CTC e continuar trabalhando, ela tem que ser exonerada do cargo, né? Ser exonerada, pedir exoneração. E na verdade isso já existe desde a portaria 158/08. Mas como uma portaria tem, por exemplo, no ambiente jurídico nosso, tem a pirâmide de Kelsen, como a portaria não poderia ferir uma lei nem a Constituição, aí agora eles trataram de forma de lei ordinária, então agora com a lei ordinária, então ela agora tem uma força de lei e agora a administração pública tem que cumprir isso. Agora, isso pode ensejar numa situação, se essa lei futuramente é inconstitucional, se há algum problema jurídico para poder resolver a situação, porque na verdade os servidores, as pessoas que trabalham no regime, na iniciativa privada, a meu ver, ao meu sentir, é que eles têm o direito de levar o tempo para onde quiser. Por quê? Tem o princípio da reciprocidade, ou seja, a contagem recíproca do tempo de contribuição, que é constitucional. E nesse momento, você pode levar tanto para um regime como para outro, porque os sistemas vão se compensar. Aqueles valores vertidos para o regime geral e aqueles valores vertidos para o estatutário, eles se compensam entre si. No momento da aposentadoria, eles fazem a compensação. Então, o prejuízo, a meu ver, ao meu sentir, embora com pareceres contrários e da jurisprudência um pouco majoritária, negando essa situação, então eu acho que vamos ter embate jurídico nesse teor. Bom, outro benefício que teve diversas mudanças foi a pensão por morte. Antigamente, os menores de 16 anos, eles poderiam requerer a pensão por morte após o falecimento do segurado a qualquer tempo, né? E hoje existe essa limitação temporal. Sim, tem essa limitação agora com essa lei também, né? Com a 13.486/19, limitou, por quê? Antes a pessoa, o falecido, a certidão de óbito saía, demorava, o menor não tinha conhecimento de que tinha direito a uma pensão, então nesse momento ele podia deixar o benefício, depois ele recebia o valor do benefício desde a data do óbito, se ele fosse menor de idade. Aí agora, por uma questão de contenção de despesas, pode acontecer de ele ter o tempo para poder requerer essa pensão, ou seja, até 180 dias se ele for menor de 18 anos e 90 dias para os demais dependentes da futura pensão. Então esse regramento traz uma economia e as pessoas têm que ficar mais vigilantes com essa diferença de redação da lei, que agora tem prazo para poder requerer o benefício e ter direito à DER, data de entrada do requerimento da pensão. Então, como saber que o seu benefício foi cortado através do novo pente fino trazido pela MP 871? Bom, você vai ser notificado provavelmente pelo correio ou pelo endereço de e-mail que você tiver indicado no site do meu INSS. Também pelo telefone eles costumam avisar sobre essa cessação antes mesmo de você notar que o seu benefício foi cortado. Existe um aviso prévio que vai aí indicar esse... Inclusive nos caixas eletrônicos, quando a pessoa, o segurado, for tirar o seu benefício, for sacar o seu benefício, vai ter um aviso no caixa eletrônico. E quando nenhuma dessas situações ocorrer, ele vai ser publicado no Diário Oficial para dar a legalidade e a publicidade do ato. Então, o que a gente pode fazer ao verificar que o nosso benefício foi cessado? Bom, no caso, se você recebeu a comunicação do INSS por algum meio, seja eletrônico ou por carta, ou através de diário oficial, como a gente falou agora há pouco, você tem que ligar para 135
saber o motivo, agendar também. E importante você guardar todos os seus documentos e atualização dos dados cadastrais perante o INSS. Seu endereço, se está para poder as cartas chegarem e você saber se está incluso no pente fino ou não, nesse 3 agora. Guardar todos os laudos, como o pente fino está versando sobre laudos, perícias, é bom ter guardado todos esses laudos, os mais antigos aos mais recentes, para poder, se for chamado para uma nova perícia, você levar seus laudos para o perito do INSS avaliar. Então é muito importante você fazer essa busca no 135 para saber se caiu no pente fino. Sempre manter a atualização, né, dos laudos médicos. Então, caso esse benefício realmente venha a ser cessado, o que o segurado pode fazer? Ele poderá recorrer ao INSS ou ele vai ter que ir necessariamente à justiça? Bom, tem as duas vias. A via administrativa é através do recurso, quando você está insatisfeito daquela cessação do benefício ou suspensão do benefício administrativo pelo INSS através do pente fino 3, agora que a gente chama, aí ele entra com recurso perante ao INSS, que vai ser averiguada a situação dele, revisto aquele benefício que foi cessado, que pode ser também feito através de um advogado previdenciário, porque é muito interessante você assistir pelo advogado, porque tem a técnica jurídica apropriada. E tem pela via judicial, você tem que entrar com ação também, tem que ser através de um advogado previdenciário da sua confiança. Ele entra com ação, sei lá, de reativação do auxílio-doença, de invalidez, ou até por tempo de contribuição, porque esse pente fino também vai pegar tempo de contribuição, aposentadoria. Então, todo tipo de irregularidade ou alguma forma que o INSS entenda que tem que suspender esse benefício ou cessar, ele vai ser chamado e vai entrar ou na via administrativa ou na judicial. As duas situações demoram bastante. Hoje, em média, um recurso administrativo para ser julgado, acredito que em 2 anos. E na Justiça Federal, no JEF, no Juizado Especial Federal, deve estar em torno de 1 a 1 ano e meio. Então, as duas situações demoram um pouco. Vale a pena procurar um advogado previdenciário, porque, como o Dr. Fábio falou, existe toda uma técnica jurídica por trás, né? E para não correr o risco de ficar desamparado, porque você já perdeu, afinal, o seu benefício na primeira perícia do INSS, pode ser a medida mais prudente você buscar uma assistência jurídica com um advogado, e é por isso que eu vou colocar aqui os contatos do Dr. Fábio para vocês, né? Aí tem o telefone dele, né? Ele que é especialista em direito previdenciário, né? Você pode dizer aí o seu telefone? Bom, podem ligar à vontade para o 081 997 50 4742, que eu estou à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida e qualquer situação da linha previdenciária. Outra coisa muito importante, pessoal, aproveitem a seção dos comentários aí para tirar as suas dúvidas, né? A gente responde, tá? Olhem os nossos outros vídeos, onde a gente também fala bastante aí sobre outros aspectos de aposentadoria. Recomende o canal para alguém que seja interessado nesse tipo de conteúdo sobre aposentadoria, para ficar atualizado, né, quanto a essas questões de INSS, de aposentadoria, nesses tempos de reforma, é muito interessante, tá? Então a gente vai ficando por aqui com o nosso vídeo sobre a medida provisória. Te agradece imensamente aí a presença de vocês, te agradece novamente ao Dr. Fábio e muito obrigado, a gente vai ficando por aqui.